Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais uma carta de Paulo, 2 Timóteo. Amanhã começaremos a leitura de Tito. Prepare-se para mais uma carta inspirada e mais revelações da parte de Deus para a nossa vida. O verso 1 do capítulo 4 de 2 Timóteo afirma que Jesus julgará os vivos e os mortos. Aproveite que ele também ainda é advogado. Entregue a Jesus seus pecados, peça perdão e intercessão, e ele certamente ouvirá você. Verso 2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse é o trabalho de um verdadeiro pastor. Verso 3: seguirão mestres e ensinamentos convenientes, segundo seus próprios desejos. Para eles, o mais importante são os sentimentos. Alguns mitos modernos: evolucionismo, comunismo, sexo seguro, sem casamento, fora do casamento, espiritualismo, etc. Há pessoas que, por se distanciarem da Bíblia, não conhecerem a palavra de Deus, não serem guiadas pela verdade de Deus, acabam abraçando os mitos, fábulas, como diz Paulo, e seguirão mestres e ensinamentos convenientes, porque não conhecem realmente o grande mestre Jesus e os verdadeiros ensinamentos de sua palavra. Repito, a forma mais eficaz de evitarmos isso, de nos blindarmos contra esses perigos, é realmente conhecer a palavra de Deus, estudá-la todos os dias, porque ela vai erigir um muro de proteção contra essas mentiras e esses mitos modernos. Quando abandona Deus e a verdade, o ser humano se torna vulnerável a qualquer tipo de crença. Verso 5: faça a obra de um verdadeiro evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, disse Paulo a Timóteo. E disse mais: seja moderado em tudo. O bom equilíbrio, a temperança da vida cristã. Ser moderado, não ser exagerado nem para lá nem para cá. Mantermos realmente uma vida de moderação é algo importante e inclusive constitui um bom testemunho da verdade. Versos 7 e 8, Paulo havia combatido o bom combate e tinha certeza da salvação. Mesmo em face da morte, Paulo tinha a segurança da salvação e da vida eterna. Todos os que amarem a vinda de Jesus e se prepararem para ela, receberão também a coroa da justiça, como Paulo receberá a dele. Verso 10: quem ama o mundo, abandona a fé. Paulo perdoou Marcos, no verso 11 a gente vê isso, Paulo perdoou Marcos e o reincorporou à missão. Mesmo quem já pisou na bola pode voltar atrás e ser útil no ministério. Assim aconteceu com Marcos, e Paulo também aprendeu a importância do perdão, e o jovem foi restituído à sua função, e realmente Paulo considerava muito útil a causa de Deus. Verso 13: as coisas mais importantes para Paulo: a capa, por causa do frio, e os livros, especialmente a Bíblia. O que é mais importante em sua vida? Paulo foi quem foi também porque amava os livros, especialmente o livro sagrado. Ninguém é consagrado, poderoso em obras e palavras por acaso. É preciso realmente manter comunhão com Deus e conhecer a palavra de Deus para que isso tudo depois seja devolvido em forma de pregação, de vida consagrada, de santificação. A vida do cristão deve ser cercada de bons livros. A boa leitura expande a mente e refina a alma. Verso 14: deixa a vingança e a retribuição com Deus. 15. A melhor maneira de prevenir a igreja contra heresias é vacinando-a com a verdade. Então os pregadores, os pastores e líderes precisam pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, para que a igreja realmente seja protegida contra heresias e mentiras. Versos 16 e 17: todos me abandonaram, diz Paulo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Deus nunca nos abandona, mesmo que as pessoas façam isso. Deus nos dá forças para proclamar a verdade, mesmo em meio à oposição, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O verso 18 diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Amém. Que bom ter a certeza da salvação e saber que Deus nos conduzirá em segurança até o porto seguro, até a vida eterna. Verso 20:
Filhos de Deus, servos fiéis, também ficam doentes. Este não é um mundo ideal, então nós temos que ter consciência disso. Deus não prometeu aos seus seguidores, seus filhos, um mar de rosas aqui, mas prometeu estar ao lado deles, custasse o que custasse, em cada momento. E o verso 21 termina o capítulo dizendo que devemos nos preocupar com as necessidades dos irmãos. Isso é uma obrigação de todos, não apenas dos líderes ou dos pastores. Cuidar uns dos outros, nos preocupar uns com os outros, no mínimo orar uns pelos outros, essa é uma obrigação do cristão verdadeiro. Que Deus o abençoe e lhe conceda um dia muito feliz na companhia de Jesus. Que Deus nos ajude a incorporar em nossa vida as verdades que aprendemos na segunda carta de Paulo a Timóteo. E prossigamos em nosso estudo da Palavra de Deus. Amanhã vamos abrir a carta de Paulo a Tito e ver o que ele tem a nos dizer também aqui no século XXI. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito abençoado, em comunhão com Deus e na presença dele todo o tempo.